Bom, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tão pertinho da minha cidade natal aí, que é Bauru. Meu nome é professor Fernando de Assis Rodrigues, eu sou professor aqui do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA, Universidade Federal do Pará. Atualmente eu estou lotado na Faculdade de Arquivologia e no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, também aqui da UFPA, tá? Bom, vamos direto ao ponto. É uma palestra sobre as questões de aspectos de privacidade em redes sociais, no qual eu vou partir mais para um lado de um diálogo aqui com vocês. Eu vou jogar aqui alguns insights e vocês ficam à vontade para colocar as perguntas, como bem colocou os organizadores, no chat, e se for algo que for já com conjectura, se for algo já conectado com o que eu estou falando, eu vou já trazendo as participações, ou se vocês quiserem da segunda forma, também ao final posso responder aquilo que vocês acharem adequados de me indagar. Bom, vamos partir então de um pressuposto básico. O que são as redes sociais online, né? Popularmente chamado como redes sociais, né? Redes sociais online, depois a gente vai falar até uma forma mais conceitualizada, é uma forma de nós usarmos as tecnologias para fazer intercomunicação entre pessoas, indivíduos, né, ou até entre organizações. Mas esse efeito, redes sociais online, ele tem sido encorpado, especialmente pós 2005, 2004, quando aparecem esses serviços específicos, né, e bastante largamente utilizados, ou com um uso mais exponencial até na quantidade de usuários, e ele também surge, né, essas grandes redes, elas surgem especificamente por causa da questão da popularização da conexão de internet, né. Quando eu digo popularização, é claro aqui que eu tenho bastante consciência que ainda existe uma parcela muito significativa de pessoas que não têm acesso à internet de forma, pelo menos, cotidiana, mas aqueles que têm, né, boa parte daqueles do que têm, começaram a se interessar pelo uso desse serviço. E também, um outro elemento também que torna-se importante para o caso das redes sociais online, essa existência desse serviço, também tem a questão do uso dos dispositivos móveis, né, que até 2006, um dos atores, né, um dos players principais era a Nokia, na fabricação de dispositivos móveis, e a BlackBerry, e com a entrada da Apple, né, com o iPhone, e a entrada também, a compra, na verdade, do sistema operacional Android pelo Google, e a pluralização desse sistema operacional pelas mais diversas fabricantes, eles colocam uma espécie de computador de bolso, né, desculpa, um computador de bolso no bolso das pessoas, desculpem aí a redundância, mas é um computador no bolso das pessoas. Mas isso também acabou também revelando a questão do uso da internet sem fio, né? Nas grandes cidades, e especificamente no caso do Brasil, no Sudeste, no Sul, nós tivemos uma ampliação da internet de banda larga para celulares muito rápida, né? Em coisa de 5, 6 anos, a gente transformou praticamente todos os municípios médios e grandes em verdadeiras redes Wi-Fi, né? Isso tudo vem, assim, a reforçar a quantidade de usuários e o uso dessas redes. Só que uma coisa, principalmente aqui eu estou vendo a carinha de vocês aqui, muitos de vocês que são bem jovens, 20 anos, 20 e pouquinho, uma coisa que também vocês, pode ser que não saibam, é que a maioria desses serviços hoje de redes sociais online, eles copiaram muito de coisas que já existiam, de ferramentas que já existiam no início da internet, né? Até um autor que eu utilizei na minha tese, lá na época de alunos de doutorado, que é o Adamic e o Adar, eles já falavam que esses serviços de internet, eles acabaram mimetizando muito daquelas tecnologias que já existiam até pré-internet, na época do BBS, que era uma espécie de rede um pouco mais, eu não vou entrar em detalhe o que é, mas uma espécie de rede, assim, mais local, né? Os Bulletin Board Systems, né? Pré-internet, como a gente conhece, e esses serviços de redes sociais online beberam dessa fonte, né? Assim como até os mensageiros instantâneos, que têm características de redes sociais online, mas não são, né? Eles têm algumas características, eles também beberam na fonte de outras ideias, como o Internet Relay Chat, o IRC,
como o MSN Messenger, que era muito conhecido, né, da Microsoft, e que deu origem aí a esses mensageiros instantâneos embarcados nessas redes sociais online, como o Facebook Messenger, o WhatsApp, que também é do Facebook. Aí tem o Viber, tem o Telegram, que são mais independentes, mas nós temos outros serviços aí que beberam dessa fonte. Então, as redes sociais online, de fato, é uma evolução natural do curso das tecnologias e ferramentas que já existiam antes desse fenômeno, né? O que mudou, então, foi a questão da ampliação do público, por causa da internet, e a questão também dos serviços começarem a migrar para os websites, né, e migrar para aplicativos depois com a chegada dos dispositivos móveis, né? Então é interessante imaginar isso, né, que nesse momento parece até um tanto ousado eu ficar discutindo isso, porque todo mundo sabe o que são as redes sociais online, mas é importante frisar que ela tem uma trajetória, né, que ela vem em evolução constante de outros serviços. E redes sociais, né, nós estarmos redes, ou seja, conexões entre pontos sociais, ou seja, de forma a socializar algo, é um efeito que existe desde que o ser humano basicamente está em dois pés, né? Desde que o ser humano em si, e aí eu falo não só do Homo sapiens, mas de todos os nossos ancestrais, desde que eles se colocaram como bípedes, basicamente nós somos seres sociáveis, né? A diferença é que dentro agora de algumas sociedades nós fazemos alguns acordos sociais dos nossos comportamentos, das nossas profissões, o que só reforça e corrobora nossas relações, e essas tecnologias acabam por transformar as nossas relações que antes eram tete a tete, né? Olho no olho, face a face, né? Tete a tete, face a face, e elas agora são mediadas. Eu não gosto muito do termo mediar, mas elas são mediadas no sentido de existe uma tecnologia que nos permite nos comunicarmos de forma análoga àquilo que nós fazíamos face a face. Isso também não é um efeito novo, porque existia formas assíncronas de nós fazermos isso, como, por exemplo, mandar uma carta, receber a resposta. Então, esse online também traz um outro efeito, né, que é a questão da simetria, se quisermos, ou assimetria, e a instantaneidade dessa forma que nós fazemos essas relações em nossa comunicação. Então, se antes era muito complexo nós termos uma amizade à distância, não era impossível, mas era um pouco mais complexo, né? Você tinha que mandar uma carta, esperar a resposta, né? Pensando principalmente ali, década de 30, década de 20, né? Ou pré-século 20, essa questão, né, da amizade à distância, você manda uma carta, depois de um mês volta, né? Era algo um pouco mais assim, para nós, assim, jovens, é algo assim que parece muito distante da nossa realidade. Mas para os mais velhos, principalmente quem tem acima de 60, 70, 80 anos, é um admirável novo mundo acontecendo aqui, né? Para eles pensam assim, nossa, quem me dera imaginar quando eu era jovem que poderia ser uma coisa tão facilitada, você simplesmente mandar um vídeo do seu netinho, por exemplo, no caso de uma pessoa de 70, 80 anos, netinho, engatinhando para uma filha dele, que seria tipo uma tia do netinho, que está morando lá, sei lá no Japão, né? E ela poder assistir isso praticamente de forma instantânea através desse serviço. Então, apesar de parecer algo para a gente tão simples, tão cotidiano, mas não é, né? É algo que para outras pessoas, outras gerações, era algo ou inimaginável, muito distante da realidade destes. Mas eu particularmente agora vou começar a falar um pouco das minhas pesquisas, né, e tentar mostrar para vocês alguns pensamentos que eu tenho com relação a isso nos últimos 5 anos, 6 anos. Eu penso muito nessa questão de os serviços de as redes sociais online, eles se tornaram uma espécie de um empreendimento, né? As empresas, elas criam as redes sociais online como instituições público-privadas ou privadas, vai depender muito de que país a gente está falando, e são negócios, né? São negócios, e deve existir contrapartidas a esse negócio, né? Não existe almoço grátis nessa questão, né?
Então, Facebook, pegar o maior de todos aqui, mas o Facebook, ele é uma corporação que visa o lucro, né? De alguma forma, ele cria redes sociais, rede social online, né? A marca Facebook, que é uma rede social online, é um negócio, né? Visando lucro, que está na Bolsa de Valores, inclusive, para a gente comprar ações e ser parte desse negócio, né? Apostar na lucratividade desse negócio. Então, eu dividi, na minha pesquisa, eu dividi muito assim, o que é um serviço de rede social online e o que é uma rede social online, né? Então, eu já enxergo a rede social online como um tipo de negócio da nossa sociedade do século XXI, né? Então, essa sociedade do século XXI, vamos dizer assim, que eu não quero chamar de sociedade da informação como Castells, eu não quero chamar de cybercultura como Levi, eu estou simplesmente dando um nome genérico aqui de essa nova sociedade do século XXI aí. Que característica ela tem, né? Ela tem uma característica que esses serviços modernos fazem parte do mundo corporativo, faz parte do nosso entretenimento, faz parte da nossa vida profissional, e as pessoas podem trabalhar, inclusive fazer carreira dentro de uma empresa que se autodenomina uma rede social online, né? E essa empresa, seja lá qual for, ela geralmente oferece um ou mais serviços dentro do hall de produtos que ela trabalha. Então, aí que vem essa divisão. Então, o serviço de rede social online, geralmente eu estou me referindo mais ao negócio, né? À empresa como um todo. E essa empresa pode ter um ou mais produtos no seu hall de produtos para oferecer para os usuários. E, claro, esses serviços, eles acabam sendo utilizados pela população, pelos cidadãos, né? Em prol de algum tipo de melhoria, no sentido de algum tipo de ganho, de benefício, e que também, claro, como todo tipo de serviço que a gente utiliza, também tem seu lado que não é tão bonito, né? Tem suas vielas na favela, no sentido assim, mostra-se uma cidade com as maravilhas da cidade, mas tem o seu lado feio, da fome, da pobreza, da incapacidade da pessoa de ter uma vida digna. A mesma coisa do serviço de rede social online. Tem um lado lindo, praticamente uma Paris em Torre Eiffel, ali no Trocadeiro, ali tudo lindo, maravilhoso, mas nós temos também uma Paris cheia de problemas sociais. Então, estou fazendo aqui uma analogia, nós temos a parte do serviço de redes sociais online com problemas, assim, categóricos, como a gente estava até discutindo aqui antes de entrar online, a questão, por exemplo, da fake news, né, que é um problema que até um colega nosso, o Henrique Muriel, tem trabalhado muito contundentemente com relação a isso, na forma, né, que se dá esses elementos na sociedade da informação, né? Mas então, quais serviços a rede social online elas oferecem, né, em geral? Elas vão oferecer serviços baseados no conceito de comunicação ou no conceito de você trocar experiências, conteúdos dentro de aplicativos, dispositivos, e geralmente ela ou faz serviços mais voltados a um uso genérico ou serviços mais voltados a um nicho específico. Então, de novo, pegar aqui o maior expoente dessa área. Você tem o Facebook, que seria um serviço de rede social online mais genérico, mais ampliado ao uso dos mais diversos possíveis. E aí você tem, por exemplo, o Instagram, que seria uma rede social mais voltada a um conteúdo imagético, um conteúdo audiovisual, né? E aí eles vão oferecendo mensageiros instantâneos, vão comprando outras empresas que eles têm interesse em trabalhar, vão incorporando novas funcionalidades nesses serviços. E assim, os serviços de redes sociais online vão crescendo e vão se modificando, remodificando o tempo todo, em prol de conquistar a nossa atenção, né? Então, é aí que eu faço essa diferenciação entre rede social online e os serviços que eles oferecem. Então, quais seriam as principais características desses serviços de redes sociais online? Bom, é claro que devido ao tempo aqui, não dá para a gente chegar a um nível de densidade, de desenvolvimento, de falar de todos esses aspectos. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns aspectos que todo serviço de rede social online pode ter, ou até tem todos, né? Vai depender muito aí de que tipo de serviço você está falando.
Geralmente contém você se identifica, né? Você faz uma conta, né? Como a gente fala. Então, essa conta geralmente utiliza o e-mail como forma primária de identificação e uma senha. Você tem um local específico para fazer uma descrição dos seus atributos, das suas características, né? Você tem a possibilidade de se relacionar com pessoas da rede, né? Pessoas que estão ali inseridas naquele contexto. Então, você tem formas de relação que são bidirecionais. Por exemplo, se eu tornar um amigo, ou seja, se eu fizer uma relação com você dentro da rede, a relação é bidirecional, os dois perfis vão estar relacionados, e em alguns casos unidirecional, quer dizer, pessoas podem seguir ou pessoas podem ser seguidas sem a necessidade de estar ao mesmo tempo sendo seguindo e sendo seguido, né? Existem redes que trabalham isso melhor, como o Twitter, né? Existem redes que trabalham a questão bilateral melhor, como o Facebook, apesar do Facebook oferecer também essa questão unidirecional. Desculpa, eu falei unilateral, mas na verdade era unidirecional. Além disso, geralmente o serviço de redes sociais online permite também que grupos de indivíduos ou até em outras instituições, pessoas jurídicas, no caso brasileiro, criem perfis. Existe a questão também da possibilidade de você criar engajamento, né? Você curtir um conteúdo, você manifestar uma reação, hoje em dia até, você comentar um conteúdo. Dentro da rede, a gente acaba trafegando conteúdos multimídia, vídeos, áudios, fotografias, mensagens textuais, geolocalização, avaliações, né? Geralmente avaliações são feitas pelo sistema de categorização por estrelas, né? De 1 a 5 estrelas, geralmente, ou de nota, de 0 a 10. E também existe a questão que você pode conectar, né, outras aplicações que não necessariamente são de propriedade do serviço de rede social online ou da rede social online, quer dizer, ou não está integrado aquele serviço diretamente, ou nem é parte daquela rede social online, daquela instituição. Então tem essa possibilidade de você agregar, de você conectar aplicações externas. E também tem a questão que quando você conecta esses aplicativos, parte dos seus dados é passível de coleta por esses agentes externos. Eu chamo isso de agente externo, né? Um agente, uma incógnita, uma empresa, qualquer desenvolvedor de software, de aplicativo que saiba fazer essa conexão, ele pode ter um canal direto nesse serviço de rede social online, em que parte dos dados pessoais ficam conectados a esses serviços externos, serviços de agentes externos. Por isso, agentes externos, são serviços externos, né? E até fazer um parênteses aqui, que na computação existe um sinonismo fraco, né? Que a gente fala, são sinônimos, mas que não são tão sinônimos assim, né? Lembrando que se na língua portuguesa duas palavras tivessem o mesmo significado, fossem iguais, não haveria necessidade de ter duas palavras. Então, o sinônimo, às vezes, ele tem essa nuance de ser muito parecido com o significado de outra coisa, mas não é totalmente igual. Então, serviço, aplicativo, software, às vezes eles são utilizados como sinônimos, né? E eu vou fazer uma licença poética de utilizá-los como sinônimos, apesar de sabermos que não são tão parecidos assim. Então, se são serviços externos, eles são de agentes externos àquele serviço de rede social online. Por que eu chamo os aplicativos de serviços de rede social online e não de aplicativos de rede social online? Porque aí eu faço uma distinção de fato entre o que é aplicativo e é serviço. Olhando pela perspectiva do usuário, né, quando nós pensamos em adentrarmos, de utilizarmos esse aplicativo, vamos dizer assim, de rede social online, na verdade, na nossa cabeça, principalmente entre quem tem menos de 30 anos, o nosso interesse não é no aplicativo em si, e sim no serviço que esse aplicativo oferece. Se vai ser um aplicativo para o iOS, se vai ser um aplicativo para o Android, se vai ser um website, tanto faz o aplicativo. O que nós estamos utilizando é o serviço oferecido. Qual é o serviço? Um serviço de rede social online. Se ele vai ter um aplicativo para a gente entrar nesse serviço, ter acesso,
Se ele vai ter um site, tanto faz para o usuário final. Então, a minha decisão lá atrás foi de cunhar serviço de rede social online por causa dessa questão de que no olhar do usuário é serviço, e até porque nós não compramos mais os aplicativos de redes sociais online. Eles são ofertados de forma gratuita, porque a capitalização desse aplicativo, ou seja, a monetização do aplicativo, vem em curso de uma venda ou de uma disponibilidade para outras pessoas da rede, outros agentes da rede, em conhecer as pessoas, características dessas pessoas que fazem parte da rede e poderem engajar conteúdos como forma de propaganda ou conteúdos que a gente chama de conteúdos impulsionados ou patrocinados. Ou seja, eu aqui como pessoa jurídica estou parte dessa rede, utilizo esse serviço, e aí eu me utilizo da plataforma que eles oferecem, né? Ou seja, eu entro numa área especial para quem está fazendo propaganda, e aí eu posso, por exemplo, direcionar um conteúdo que eu gerei nessa rede para um determinado público fechado, no sentido assim, olha, eu quero atingir pessoas de 18 a 26 anos, que sejam de uma orientação sexual A, que sejam de uma orientação religiosa B, que sejam de uma região de um país, ou que seja de um país todo. Ou seja, eu consigo personalizar a minha ação de publicidade, né? E aqui, pessoal, vocês me permitam falar desses temas de uma forma muito, muito aberta, muito sem preconceitos, porque de fato é isso que acontece, né? Então a gente não pode aqui achar que ele está falando de religião, está falando de... Mas é isso que acontece, entendeu? A publicidade, ela quer ter um direcionamento, entendeu? Você, às vezes... Tudo bem, aqui é um momento de ciência, nós estamos fazendo julgamento se é certo ou errado, se é correto ou se é errado. Mas, de fato, o publicitário, a instituição que está veiculando algum tipo de propaganda, ele quer atingir um público muito selecionado ali, porque ele está usando recursos financeiros, ele tem que pagar por esse engajamento, por esse impulsionamento, por esse patrocínio. Então, ele, às vezes, quer eliminar, por exemplo, sei lá, eu tenho uma livraria gospel, eu não tenho interesse que seja atingido pessoas que se auto-intitulam ateístas numa rede dessa, ou agnósticos, né? E vice-versa, né? Olha, eu estou aqui veiculando uma editora agnóstica ou ateísta, eu não quero. Ou, de repente, assim, o meu público maior vai ser formado por aqueles que de fato são ateus. E uma pequena parcela eu gostaria de, por exemplo, fazer uma pescaria, um fishing de pessoas que poderiam vir a ser ateu. Então, eu estou usando aqui a religião porque eu quero, de fato, ser chocante nesse sentido para vocês verem que isso é um negócio e existe uma frieza por trás das relações entre essas instituições, né? O linguajar, a forma de trafegar, coletar, recuperar dados, ele é frio nesse sentido, né? E claro, óbvio, nós como pesquisadores, muitas pessoas que vão mais para o lado da sociologia, da filosofia, podem fazer uma visão crítica sobre como essas características dessas redes e desses serviços, elas podem começar a criar o bias, o enviesamento, né? O enviesamento de todos esses assuntos, câmaras de eco, né? Uma outra característica das redes, o algoritmo, né, das timelines, né? Os algoritmos que organizam o conteúdo que foi personalizado para a sua experiência, ele pode estar criando ali uma câmara de eco. Ou seja, vamos supor que eu sou, por exemplo, religioso de uma religião Y. Sei lá, eu sou de uma religião Y. E aí eu coloco conteúdos dessa religião e, de repente, são conteúdos, assim, bem duros, eu não seria bem a palavra, o adjetivo não seria bem duro, mas conteúdos muito específicos para um determinado público e que podem ofender outras pessoas. E, de repente, num determinado momento, o algoritmo pode começar a colocar esses conteúdos para pessoas que corroboram da minha visão. Então, você, como produtor de conteúdos que às vezes são, vamos dizer assim, polêmicos, o termo é polêmico, você pode achar que está falando com um público muito ampliado, mas, na verdade, você tem só um chancelamento de pessoas que pensam igual a você.
Então, quando a gente desmarca para seguir pessoas que não pensam como nós, na verdade a gente está só criando essas câmaras. Apesar de sim, eu também faço isso, tá, pessoal? Às vezes a gente não quer seguir o conteúdo de uma pessoa, né? Eu sempre penso naquela mãe, assim, que tem seus 50 para 60 anos, e aquele pai que tem 50 para 60 anos, que fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para os filhos o tempo todo nessas redes, e a gente fala, meu Deus, eu não aguento mais ver isso. Aí você vai lá e deixa de seguir seu próprio pai, sabe? Mas eu estou aqui brincando com vocês, mas é para vocês imaginarem que é assim que pode se ir formando câmaras de eco quando a gente está falando de assuntos sérios, não de bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Então, aqui eu só falei aqui de forma muito rápida, né? Não foram nem 10 minutos, algumas das principais características dessas redes, né? E aí, eu acho que tudo começa, essa segunda etapa aqui do nosso diálogo aqui, que eu quero abrir para um diálogo com vocês, tudo começa com um artigo que eu publiquei no final do meu estágio de pós-doutorado, que era uma ideia que eu tinha, que eu sentia muita dificuldade na ciência da informação, especificamente na ciência da informação, que nós importávamos muitas definições sobre esse domínio, redes sociais online, de outras áreas do conhecimento. E aí eu propus lá na Unesp fazer um estágio de pós-doc, né, em 2017 para 2018, para eu tentar criar um aporte teórico, criar já algumas definições sobre essas características de redes sociais online. Então, isso aqui, vamos dizer assim, é o resultado principal, né, do estágio de pós-doutoramento, que é essa contextualização de quais são os conceitos teóricos por trás desse domínio, por trás essas questões que eu estou aqui levantando para vocês, tá? Saiu pela ITEC, depois eu pretendo deixar aqui com a organização esses slides, provavelmente se você estiver assistindo aqui de forma assíncrona, vai estar aí disponível para você também esses slides, e está acessível esse artigo, é Open Access. Então, é acessível aí a quem quiser ler e ver direitinho os conceitos por trás do serviço de redes sociais online. Mas só para a gente também sintetizar aqui e poder entrar no que eu considero a parte mais importante dessa apresentação, desse diálogo, a posteriori. Bom, então os serviços de redes sociais online, né, as redes sociais online são um conjunto de serviços oferecidos por essas instituições, né, para auxiliar os processos de comunicação e de interrelacionamento de pessoas, de instituições. Geralmente as redes sociais online são mantidas por uma ou mais instituições, né? E onde é oferecido um acesso por meio de ferramentas, em websites ou aplicativos, e que o mais importante que fica nos bastidores é que também é possível fazer um acesso de parte dos dados armazenados a participantes, agentes que são coletores externos, outras instituições, tá? E um dos, vamos dizer assim, se a gente estivesse falando sobre questões de... se a gente estivesse aqui falando sobre, por exemplo, o universo dos combustíveis, né, combustíveis fósseis, eu estaria provavelmente falando qual que é o recurso mais rico dos combustíveis fósseis, né? É petróleo, né? A gente está falando de combustíveis fósseis, só sobra petróleo. O petróleo, né? E aqui, qual que seria o petróleo das redes sociais online, né? O principal combustível, né? Dados pessoais, né? O petróleo dessa área são os tais dos dados pessoais. Então, uma das características desses sistemas de informação, que são esses aplicativos, esses bancos de dados, que dão suporte nesse universo chamado redes sociais online, são os dados pessoais que ficam trafegando nessas redes e que a rede social online é capaz de identificar e distinguir os dados de cada participante. Então, quando o simples ato da gente abrir um perfil de alguém, esse ato de a gente abrir, por exemplo, o perfil de alguém, ele é vamos dizer assim, ele é o espelho da possibilidade que as redes sociais online têm essa capacidade de identificar os dados pessoais de cada usuário de forma segmentada, saber quem é quem trafegou o que, quem se relaciona com quem postou o que hora, da onde, em qual região do mundo. Então, isso que é a grande sacada por trás desse serviço de redes sociais online, e é esse que é o grande prejuízo no sentido da privacidade, né? Fica disponível para esses serviços de redes sociais online e fica disponível para as redes sociais online
a capacidade de identificar cada perfil, os seus atributos, as suas características e as relações que nós temos tanto com outras pessoas quanto com os conteúdos multimídia ali trafegados. E os nossos dados pessoais, eles são formados, então, por um conjunto de dados que nós acabamos inserindo nessas redes, né? Quando a gente coloca uma fotografia, no final das contas, são dados, e também metadados, quando a gente descreve esses conteúdos. Como assim, Fernando? Olha, o ato de nós colocarmos uma fotografia no Twitter, por exemplo, aquela fotografia e o texto que está atrelado àquele tweet, àquela postagem, são dados. Só que, quando a gente habilita o Twitter a marcar o posicionamento global, né, o GPS, no sistema de posicionamento global, e a gente coloca, por exemplo, que a gente tweetou de Belém do Pará, essa informação sobre a fotografia e sobre a postagem, ele é um metadado daquela postagem. E não existe só o metadado de localização geográfica, tá? Existem outros, como, por exemplo, o dispositivo que tirou aquela fotografia, se for o caso, o local que você estava, a rede que você estava, se você estava no navegador, se você estava no aplicativo, qual navegador você utiliza, qual sistema operacional você utiliza, qual versão, e assim por diante. Então, existem metadados sobre também os nossos equipamentos e que são metadados sobre a gente, né? No final das contas, esses equipamentos, eles são praticamente híbridos, né? Eles são praticamente uma extensão do nosso corpo hoje em dia, né? E também os dados pessoais, eles estão relacionados a outros dados pessoais de outras pessoas da rede, e é garantido essa unicidade, ou seja, a capacidade de a gente identificar de forma única e inequívoca dentro do banco de dados de uma rede social online, de um serviço, quem é quem, os dados pessoais são sobre quem, né? E para isso ela utiliza uma série de identificadores, né? E esses identificadores seriam como se fossem atributos referenciáveis. Como assim? Seria uma espécie de CPF artificial, né? Não é bem um CPF, mas um número alfanumérico. Número também não cairia bem, mas seria uma cadeia alfanumérica, vamos dizer assim, um identificador formado por números e letras que identifica cada indivíduo dessa rede, tá? Então, portanto, eu geralmente chamo esse participante, esse usuário, né, da rede, como referenciado, né? Eu costumo falar que ele é um referenciado, porque ele está referenciado por esse identificador, né? O usuário sempre está relacionado a um identificador, ele está referenciado, né? Seria uma espécie de documento de identidade único, intransferível, tá? E esse referenciado, então, ele tem algumas características, né? É esse novo tipo de usuário que se relaciona com dados, tecnologias, sistemas de informação dessa rede, né? Com potencial possibilidade de identificá-lo, seja por atributos muito objetivos, né? Esses identificadores, ou seja por atributos muito sutis, né? Como, por exemplo, o nosso rosto, né? Quando um serviço de rede social online chega e fala, olha, eu posso te identificar em qualquer fotografia, não necessariamente ele está identificando você pelo seu identificador, ele está identificando você pela sua face, por atributos naturais da pessoa, né? Então, existem identificadores que têm potencialidade, que não necessariamente é um código, né? A nossa face, os nossos trejeitos num vídeo, né? Eu acho que aqui todo mundo está bem consciente já está consciente dessa possibilidade de identificar um ser humano, não necessariamente por um identificador como e-mail ou esse identificador artificial, e até por características naturais, né? Bom, dito isso, pessoal, então entra aqui eu até entro num ponto muito interessante com relação ao referenciado, que é vamos dizer assim, o cidadão que não está participando de um determinado serviço, e na concepção dele, ele fala, se eu não participo daquele serviço de rede social online, portanto, nenhum dado pessoal meu está transitando, sendo intercambiado nessa rede. Engano dele, porque você pode estar numa fotografia da sua família e alguém da sua família colocar essa fotografia na rede.
Então, o referenciado não necessariamente precisa ser um usuário ativo, que tem conta naquele serviço de rede social online. Ele pode estar participando de forma não objetiva, não ativa, mas ele está lá, porque as fotografias dele estão lá, estão sendo trafegadas, frases que ele fala, vídeos que ele participa. Então, o referenciado ele é muito amplo, ele não necessariamente por ter uma conta lá, ele é referenciado. Ele é referenciado porque é possível de ser referenciado o seu dado pessoal dentro da rede, participando ou não dessa rede. Bom, pessoal, devido ao tempo, até eu vou passando pelos outros conteúdos, mas lá no pós-doutorado, né, no estágio pós-doutorado, eu identifiquei que existem alguns conceitos que um profissional de informação deve estar muito antenado, muito consciente para poder compreender esse universo. E dentre eles, eu coloquei esses conceitos que vocês estão vendo aí na apresentação, que eu considero que são conceitos introdutórios, necessários para fazer qualquer análise sobre alguma característica de serviço de rede social online. Então, vocês verifiquem aí que são conceitos interdisciplinares e que exigem bastante do profissional. E isso reverbera até numa discussão muito leviana, muito superficial no jornalismo sobre isso, porque a população em si não sabe esses conceitos, né? Ninguém sai no ensino médio, no ensino fundamental, conhecendo esses conceitos. Então, há uma confusão natural, né, como em todas as áreas acontece, de achar que porque um adolescente sabe operacionalizar um serviço de rede social online, ele tem consciência ou tem um domínio sobre esse assunto que seja possível fazer uma análise crítica do que acontece dentro dessas redes, dentro desses serviços, né? Ou das redes, ou do serviço, dependendo da análise que você faz. Então, é muito complexo esse ambiente, o que exige que um profissional da informação, que nós podemos habilitar nos mais diversos programas de pós-graduação em ciência da informação, a entender melhor, a criar densidade, a criar domínio sobre todos esses aspectos, né? Não necessariamente precisa saber todos, mas dependendo da análise que você está fazendo, você vai precisar conhecer parcialmente um pouco sobre esses conceitos. Bom, aí, claro, eu tenho trabalhado de uma forma não muito cartesiana, muito linear nas minhas apresentações, e aí eu vou trazer um pouco até coisas que eu trabalhei no doutorado, porque o doutorado é maravilhoso, gente, porque o doutorado você tem 4 anos para estudar um assunto. Então, esses 4 anos foram muito ricos com relação a eu poder me debruçar sobre esse domínio e poder organizar um pouco as minhas ideias, né? Então, lá na minha tese de doutorado, eu trabalhei especificamente sobre como que é coletado os dados nessas redes sociais online, especificamente nos serviços, né? Na época não estava tão claro essa distinção de rede social online e serviços de redes sociais online para mim. E aí, eu acho que isso aqui é o ponto assim, mais importante dessa apresentação, que é como é que as pessoas têm acesso de fora legalmente a dados pessoais dos referenciados, e esse processo, por mais que as pessoas acham que é uma atividade hacker, não é. Né? Esse é o grande paradoxo, né? As pessoas que têm, e eu falo pessoas, gente, que eu não quero dar nome aos bois, mas as instituições, os negócios, as pessoas que fazem parte desse universo, que não trabalham no serviço de redes sociais online, elas não precisam necessariamente serem hackers para ter acesso aos dados pessoais. Existe uma forma muito simplificada para isso ser acessível, e isso é um modelo de negócios, tá? Bom, como é que eu fiz essa análise, né? Primeiro, o problema da complexidade do tema. Eu ficava louco, eu não sabia como fazer análise. Eu faço uma análise sociológica, eu faço uma análise filosófica, eu faço uma análise completamente tecnológica. Aí eu cheguei à conclusão que era melhor fazer uma triangulação desses domínios, né? Olhar pelas tecnologias que permitem coletar dados pessoais, ou seja, dados do nosso dia a dia, dados da nossa intimidade. Por outro lado, olhar quais seriam os conhecimentos necessários para a gente fazer uma análise sobre o que é possível coletar de dados pessoais nessas redes, né, que envolveria a questão da privacidade. E, por outro lado, pensar assim, quais seriam os profissionais envolvidos nessas áreas, né? Quem que eu contrato para ter acesso a dados pessoais, né?
Particularmente, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque senão a gente vai ficar aqui basicamente até amanhã, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que isso foi feito de uma forma introdutória, né? Então, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, vamos lá, eu sou um profissional, profissional da informação com formação qualquer. Ou eu vim da biblioteconomia, vim da computação, vim do direito, vim da arquivologia, vim da museologia, vim de letras, vim de sociologia. Como é que eu faria isso? A primeira coisa que na minha cabeça estava claro, né, era que era necessário a gente primeiro fazer um processo de entender como é que o que estava disponível, como que as empresas de fora, agentes externos, poderia ter uma dimensão do que está disponível para ele coletar. Quer dizer, um agente externo do Facebook. Como é que ele faz isso? Então, eu fui entender o que estava disponível para esse agente externo. E a partir do que estava disponível para esse agente externo, eu fiz uma coleta estruturada, eu comecei a fazer análises por ciclos, né? Então, eu comecei a criar camadas camadas em cima de camadas, 3 camadas de análise de dados para entender o que seria possível fazer com esses dados pessoais. E aqui eu faço até uma menção honrosa, que eu agradeço muito meu orientador de doutorado e mestrado, o Ricardo Santana, professor da Unesp, que ele foi vamos dizer assim, ele foi psicólogo, foi orientador, foi tudo, porque não foi fácil, e ele me ajudou bastante com a questão matemática com relação a isso, para não ficar uma coisa enviesada, né? É sempre importante a gente fazer pesquisa sem viés, né? Ou com o mínimo de viés possível. E aí ele me ajudou, às vezes não, ele me ajudou em certos momentos a tentar não contaminar o meu olhar numa análise exploratória. Bom, pessoal, basicamente, se a gente fosse trocar assim, de uma forma muito simplificada como que é feito isso, um agente externo, ele cria um aplicativo, por exemplo, um quiz, né? Eu sempre falo do quiz, que o quiz é o jeito mais fácil, então eu vou lá e falo, olha, quem você é no Star Wars, quem você qual personagem você é no Naruto, né? Ou quem seria você se você fosse um ator famoso de Hollywood? Gente, ninguém perde tempo fazendo isso sem ter uma contrapartida financeira. Ou a maioria dos quizzes não perdem tempo fazendo isso porque é legal. Então, no momento que você habilita esse quiz e ele fala para você, olha, você tem que conectar, ou seja, você tem que deixar eu coletar dados pessoais de um determinado serviço de rede social online, o que está acontecendo é que esse aplicativo, ele vai lá na rede social através de algo chamado API, que seria essa interface de programação de aplicativos, e ele começa a fazer requisições nesse banco de dados que você tem dentro lá do serviço de rede social online, que você possui dados pessoais. Então, o aplicativo pega dados de usuários, pega dados de páginas, e vai fazendo, através de requisições, essa conexão para poder, por exemplo, para o usuário falar, olha, você é parecido com o Obi-Wan Kenobi. Ah, você é parecido com o Capitão Picard. Ah, você é parecido com o Homem-Aranha. Essas brincadeirinhas no final, eles estão copiando parte dos dados pessoais que você permitiu que o aplicativo tivesse acesso, né? É claro que ele tem um nível de complexidade maior, tá? Pessoal, eu não vou entrar em detalhes, mas o serviço de rede social online, ele cria camadas lógicas de divisão para selecionar parte dos dados que o aplicativo tem acesso, mas essa parte dos dados que ele tem acesso é muito rica, né? O que me preocupa como pesquisador da área do que é feito com esses dados pelo aplicativo. Lembrando que, a partir do momento que você conecta neste aplicativo, né, esse aplicativo tem a possibilidade de copiar parte dos seus dados pessoais para os bancos de dados desse aplicativo, que pode estar em outro país, com uma legislação diferente de dados pessoais, não se sabe o que faz, ele pode vender esses dados para terceiros, ele pode agregar novas informações, vender informações novas e assim por diante, tá? Então, é um pouco mais complexo, é claro, né? Mas acontece isso. E a estrutura das redes sociais online por trás, ela tem um grau de complexidade muito grande, tá? Você tem aí vários conceitos envolvidos, como
as APIs, os termos de uso, que vão estar as declarações do que pode ou não ser feito com aqueles dados de acordo com a visão da empresa, né? Lembrando que os termos de uso é muito mais uma proteção para a rede social online do que uma proteção para o usuário, né? Então tá lá o que a rede social online pode ou não fazer naquele serviço com seus dados pessoais. Ela cria autorizações de acesso, cria permissões, cria requisições, né, cria parâmetros, qualificadores, as relações entre os dados e assim por diante, tá? Aqui, por exemplo, eu estou definindo como que é feito no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, mas basicamente todas trabalham da mesma forma, porque eles utilizam, em geral, é utilizado um conceito de API chamado REST API, que é utilizado até para transparência pública, mas que, como eles usam às vezes a mesma interface de API, em geral, exceto o Facebook, a maioria usa REST. Então, basicamente, o esqueleto hierárquico e de fluxograma é o mesmo. E é claro que na coleta, né, na forma de coletarmos os dados sobre o que está disponível de dados pessoais, é tão complexo que eu tive que montar um fluxograma de como eu estava fazendo isso. Então, não dá pelo tempo como entrar nesse grau de complexidade, mas olhem aqui, como pesquisador da ciência da informação, quantas etapas eu não tive que passar para coletar dados especificamente de um elemento dentro da rede. Você tem esse nível aqui de complexidade, geração de documentos, de armazenamento de informações sobre o que era feito e tudo mais. Então, é aí que você começa a ver que a discussão, às vezes o debate dentro da sociedade sobre o que é feito com os dados pessoais, ele está num nível de abstração ainda muito, muito simplório, muito leviano, muito superficial. Então, por exemplo, quando é feita aquelas chamadas públicas para discutir na política sobre esses serviços, geralmente os políticos não conseguem compreender que o buraco é mais embaixo, né? Eles chegam na porta da toca, eles chegam na toca da raposa ou do coelho, né? Se a gente pensar em Alice no País das Maravilhas. E aqui a gente já caiu lá, caiu no Wonderland, né? Que é a coisa mais embaixo, e quando você vê o País das Maravilhas, você olha para a porta, olha para a toca do coelho e fala, meu Deus, eles nem imaginam o que é o País das Maravilhas. E pessoal, eu vou só pular aqui, que esse slide aqui ele tem uma imagem muito grande, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, e se não, eu prometo que eu deixo disponível para vocês depois, tá? Bom, é só um slide aqui que não acabou aparecendo, mas nesse slide estava o banco de dados, como que eu estruturei um banco de dados de informações desse serviço. Então, é até legal que não mostrou, para vocês imaginarem que a imagem é tão grande que os slides do Google não conseguem mostrar, porque a imagem tem, acho que, 65 megabytes, tá? Mas aqui eu coloquei parcialmente isso como é feito, né? Então, quando, por exemplo, você pede um acesso a dados pessoais de um usuário no Facebook, por exemplo, ele leva a esse nível de abstração da quantidade de atributos que está disponível, tá? Então, às vezes a gente acha assim, ele vai... deve estar disponível nome, endereço de e-mail. Não, é muito mais embaixo a situação, tá, gente? Esse aqui, por exemplo, ao lado direito, é a quantidade de atributos que pode ser passível de coleta de dados de uma página no Facebook. E aqui é de um usuário, um pouco menor de usuário. Então, olhem a quantidade de atributos que fica disponível. E claro, nessa altura do campeonato, já estamos quase no final da apresentação, mas nessa altura do campeonato vocês imaginam a dificuldade de a gente fazer pesquisa sobre isso. Então, na verdade, eu tinha um pensamento que não era possível que um ser humano sozinho tivesse um grau de percepção de tudo que trafegava nessas redes de dados pessoais. E aí eu fui beber na fonte do business intelligence, da tomada de gestão, dentro da gestão do conhecimento, né, como é conhecido na nossa área. Eu falei, olha, existe uma possibilidade de a gente criar um BI, criar um cubo, né, criar um tesseract e criar um cubo maior, e que esse cubo de dados fosse feito de uma forma que eu pudesse, assim como um gestor de uma empresa pode tomar decisões
a partir de um banco de dados OLAP, né, de um banco de dados voltado para consulta e decisões gerenciais, eu pensei na mesma coisa do cidadão. Vamos gerar um cubo OLAP para o cidadão ter acesso ao que é feito com seus dados pessoais. Bom, aí eu faço meia-culpa que do doutorado até chegar aqui na UFPA, eu praticamente não parei. Então agora meu plano é, nos próximos anos, gerar um serviço, um website, em que se permita um cidadão ou um pesquisador da nossa área a ter acesso a informações e poder tomar decisões a partir do que é feito com os dados dele ou que fica disponível para as outras empresas. Da mesma forma que um gestor acessa um LAP, ele acessaria esse cubo ou um Tesseract, né, um cubo dentro de um cubo, com a informação sobre os dados pessoais, não é os dados dele, mas qual informação, se ele adentrar aquela rede, vai ficar disponível e para quem? Como que isso vai ficar disponível? Tá? E aí, ao final, né, imagina depois de toda essa trajetória, que vocês devem estar assim, eu estou até cansado, Fernando, pelo amor de Deus, mas ao final eu falei assim, poxa, para fazer uma prova de conceito, né, para provar que eu estou certo, que é possível fazer isso, eu pensei em fazer uma coisa que, na minha opinião, era uma devolutiva, especificamente para a biblioteconomia e arquivologia, de pensar, poxa, será que não é possível a gente usar uma taxonomia que categoriza as ações relacionadas à privacidade, que não tem nada a ver com o que eu estava fazendo, no sentido, não fui eu que desenvolvi, mas será que não é possível pegar esse modelo anterior aqui que eu mostrei para vocês, né, o cubo, será que não é possível sustentar através do cubo e categorizar quais seriam as ações possíveis nessas redes? Bom, eu fiz isso numa ISCO, né, num dos congressos internacionais da ISCO, eu apresentei uma aplicação do meu próprio modelo para revelar quais seriam as possíveis atividades relacionadas à quebra de privacidade de dados pessoais a partir do meu método mesmo, né? Então eu falei, eu vou pegar esse método, vou tentar aplicá-lo, só que para categorizar as ações, eu utilizei uma taxonomia da privacidade do professor Daniel Solovey da Universidade de Washington. Ele gerou uma taxonomia de privacidade, com todos aqueles conceitos que a gente conhece na biblioteconomia, só que ele gerou isso para o direito. Fui lá, utilizei e fiz uma nova leitura dessa taxonomia dele, e graças a muito esforço do professor Ricardo e meu, foi muito bem aceito, e que acabou sendo publicado no periódico chamado Knowledge Organization, né, e foi publicado, e foi muito bom a devolução no congresso e tudo mais, dos nossos colegas, o que fez melhorar ainda mais o artigo inicial proposto, né, o artigo inicial proposto saiu pelo congresso da ISCO, e depois essa melhoria, a partir de todos os comentários nas discussões que aconteceram lá na Europa, a gente pôde melhorar isso mais ainda, e publicar na Knowledge Organization. Tá? Bom, que pé que está hoje, né? Que pé que estão as minhas discussões? Bom, depois de tudo isso, aconteceu o Cambridge Analytica, aconteceu aquelas questões das eleições governamentais nos Estados Unidos e o que aconteceu lá com relação à venda de dados da Cambridge, depois veio todo esse processo de fake news no Brasil, isso aí, tudo que eu tinha pesquisado foi anteriormente essas questões. E hoje, claro, como um bom pesquisador, ou uma tentativa de ser um bom pesquisador, eu tenho pensado um pouco daqui a 10 anos. Né? Eu não tenho me debruçado muito nas análises do que acontece hoje. Né? Eu acho que existem pessoas na ciência da informação mais capacitadas do que eu para fazer a análise do momento atual. Então, hoje eu tenho investido muito em pensar, fazer uma relação entre tudo isso que eu estudei e as ficções científicas, né? Aquilo que Hollywood, o cinema europeu, principalmente, né, os produtores audiovisuais europeus, e até estou começando a pensar um pouco nos produtores chineses, o que eles estão pensando que vai acontecer com relação aos serviços de redes sociais online daqui 10, 20 anos, né? E aí, eu tive o prazer de organizar esse livro junto a dois colegas da filosofia, o João Moraes e a Natália Pantaleão, e propus, dentro dos estudos que a gente trabalhava no workshop de filosofia da informação e filosofia da mente, eu propus essa relação entre a realidade nossa agora e a ficção,
e eu utilizei como um aporte de ficção científica um episódio do Black Mirror, que trabalha com essas questões, que chama Nosedive. Para quem já assistiu, é aquela moça que se veste sempre de rosa, e as pessoas têm que ter tantas estrelas para poder entrar no condomínio tal, ou para poder trabalhar na empresa Y. Então, esse é o momento que eu tenho vindo muito, de fazer parar um pouco, tomar um cafezinho, tomar uma cervejinha, uma cerveja, um café, e ficar pensando um pouco do que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 15 anos, e propor estudos, né, sobre essas ficções, mas baseados no que já de fato acontece dentro dessas redes sociais online, especificamente dentro dos serviços que eles oferecem, tá, pessoal? Bom, pessoal, no ademais eu vou ficar aqui aberto a ter um debate aqui com vocês. Eu sei que o tempo é curto, 1 hora é muito pouco para falar sobre tudo isso. Tem aí o meu site, que eu tento postar ocasionalmente as pesquisas que o meu grupo tem feito, e também meu e-mail. Se alguém quiser falar diretamente comigo, fico à vontade. E é claro que eu participo de muitos desses serviços de redes sociais online, eu acho importante, né, todo pesquisador conhecer do que fala, né, então, se quiser também me contatar pelos serviços, fiquem à vontade. Obrigado. Muito obrigada, professor. É realmente chocante, mas é uma realidade muito grande. Então, enfim. Quem quiser pode falar, pode abrir a câmera, pode perguntar, quiser comentar alguma coisa. A gente vai estar disponibilizando no chat o formulário para vocês responderem algumas coisas sobre o feedback da palestra e tudo mais, e também algumas informações para a gente poder estar enviando o certificado. E sigam também a Liber nas redes sociais, que a gente já está com programação para dezembro, para janeiro. Então, fiquem à vontade, quem quiser fazer pergunta, quem quiser comentar alguma coisa. Estou à disposição, gente, é o que vocês quiserem. Obrigado, Elisa, prazer revê-la, viu? Obrigado por prestigiar. Não se acanhe, gente, pode perguntar, tá? Não mordo não, tá bom? E nenhuma pergunta é boba, da mais simples possíveis, todas são importantes. Obrigado, Larissa. Bem, enquanto o pessoal se aquece aí, para poder fazer as suas perguntas, eu não tenho uma pergunta, né, Fernando? Só quero agradecer mais uma vez. Eu sou suspeito de falar sobre as suas pesquisas, né, porque eu conheço muito do que você faz, né, desde a nossa convivência em Marília. É só um breve comentário, né? Você nos instiga bastante, né, enquanto curso de biblioteconomia e ciência da informação, a refletir profundamente sobre o nosso presente e também o nosso futuro. Uma coisa que eu esqueci de dizer, gente, durante a apresentação do professor Fernando, ele falou muitos termos, alguns não tão comuns na área da biblioteconomia, né? Mas é que a formação dele, da graduação, é computação, né? Alguns podem ter se perdido, né? Alguns termos muito técnicos não são usuais. Do ponto de vista da reflexão, né, na ciência da informação, isso é bom, porque levanta, a partir da sua apresentação, uma discussão que às vezes nós não fazemos. Né? O pessoal que vem da biblioteconomia, que é formado em biblioteconomia, porque não entende, não tem esse conhecimento sobre a complexidade tecnológica que ele desperta aqui para o olhar da ciência da informação. Isso é muito importante que seja feito, então é uma contribuição bastante interessante que ele traz aqui. Durante a sua apresentação, eu fui pensando assim, e me lembrei de um exemplo, acho que a maioria viu, que passou na reportagem da Globo, se não me engano, no Fantástico, que eles recrutavam, né, pegaram uma equipe lá acredito que especialistas, pessoas que sabem trabalhar com dados nas redes sociais, e mandaram uma tenda enorme. Pegava uma pessoa na rua e perguntava a identidade da pessoa, o nome completo. A pessoa sentava, eles fingiam que a pessoa que estava diante dele tinha poderes mágicos de imaginar como era a vida da pessoa. Enquanto a pessoa dizia o nome, aquela equipe começava a pesquisar sobre a vida dele nas redes sociais. E tinha ponto eletrônico e ia falando para a pessoa que estava atendendo lá
se fingindo de uma pessoa com poderes mágicos, né? Isso mostra o quanto a gente está, de alguma forma, exposto, né, nessas redes sociais. E é um caminho, eu enquanto pesquisador, enquanto profissional da área da ciência da informação, professor, eu vejo isso como um caminho sem volta. Como você muito bem colocou, Fernando, quando você utiliza o termo referenciado, não adianta você dizer, eu não vou me cadastrar numa rede tal, não vou me expor, porque o próprio contexto em que a gente está hoje nos expõe, né? E isso nos leva a refletir muito o que vai ser a nossa vida daqui para frente. Temos, de fato, uma privacidade. Até onde vai essa nossa privacidade? Temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovada recentemente, mas até que ponto um cidadão comum tem condições, por exemplo, a partir dessa complexidade que você traz das suas pesquisas, de acompanhar o que realmente está sendo feito em relação aos seus dados, como é que funciona, entender esse mecanismo para se proteger. E eu vejo isso como uma coisa que, infelizmente, para o cidadão, como não tem escapatória, né? Quem tem poder, que são as grandes empresas, né? E vão continuar explorando isso, né? A partir do cidadão e para o próprio cidadão. Se você me permite comentar, Juno, eu vejo da seguinte forma, a biblioteconomia, bom, eu sou professor de arquivologia, mas dei aula na biblioteconomia na Unesp por quase 4 anos como professor substituto, né? Então, claro que eu tenho essa visão de vocês, conheço bem a área, estou integrado, apesar desse linguajar, mas eu conheço bem a área. O que a gente tem que quebrar em vocês é quebrar o estigma que o bibliotecário, ele só atua intramuros, né? O bibliotecário, ele é o profissional que ele tem a capacitação técnica para lidar com os mais variados ambientes informacionais. Então, não é porque a gente está trocando a cor da grama que vocês têm que se sentir deslocados, de forma nenhuma. Eu acho que é um momento muito interessante que a biblioteconomia e a arquivologia, mas a biblioteconomia mais a arquivologia, a museologia eu não tenho tanto conhecimento, vou falar do que eu conheço, claro. É um momento muito interessante a gente imaginar que vocês podem atuar e devem atuar nesses sistemas. Quando a gente fala muito de SIGAD, né, de sistemas de arquivamento de documentos, ou de sistemas para indexação de obras, seja utilizando um FRBR, seja utilizando teorias mais clássicas, o que vocês estão fazendo é a mesma coisa que essas empresas estão fazendo com os dados pessoais. Eles categorizam, agrupam e vendem. Então, a gente está vendo aqui, por um lado, mais pessimista, mas também tem um lado otimista, que está abrindo um mercado de trabalho no qual vocês podem trabalhar categorizando e trabalhando com informação nessas empresas. E isso é muito legal, porque a maioria de vocês, aliás, e eu também tinha essa concepção, todo mundo quer trabalhar numa boa empresa, numa empresa que dê condições de você voar longe. Então, por que não trabalhar numa empresa dessa? Eu vejo cada vez mais bibliotecários se destoando das áreas tradicionais e voando nesses locais. Não fiquem ressabiados, vamos dizer assim, vamos usar um termo lá de São Paulo, não fiquem ressabiados com a questão de vocês não conhecerem as terminologias técnicas. Imagina quando eu cheguei perto de Bíblio e falava de CDD. Eu também tinha dificuldade. Então, assim, a gente tem que ir pra cima, tá, gente? É normal. Tá? Então, eu corroboro com a sua visão, Janu. E a questão do fantástico, lá do mágico, né? Que só fazia essa leitura da pessoa, é a área de engenharia social, né? Eu acho que a engenharia social é absurdo, né? É absurdo. A gente sabe tudo da vida da pessoa. E aí eu tenho uma preocupação que tem a ver com privacidade, que é o cyberstalker, né? Que a gente fala, stalkear. Fulano está stalkeando, né? Mas o termo, vamos dizer, mais científico é o tal do cyberstalking, o cyberstalking em inglês, né? Que hoje você pode perseguir uma pessoa, fazer o tal do harassment, né? Eu não preciso sair de casa, quer dizer, eu posso estar perseguindo uma ex-namorada, um ex-namorado, um ex-companheiro, uma ex-companheira, ex-marido, ex-mulher, seja lá o que for, posso perseguir no íntimo da minha casa, deixar a pessoa
extremamente agredida dentro das suas questões, sem mover um passo longe do meu computador. E isso é perigoso. Então, é isso que a gente tem que estar arejando dentro das discussões dos nossos cursos. Né? O valor do dado pessoal e como ele pode ser enviesado para algo muito ruim. Perfeito, Fernando. É engraçado que ontem eu dava aula para o pessoal do primeiro ano, né, que acaba de entrar agora. Eu falava exatamente essa visão que você acaba de colocar em relação às possibilidades de atuação da biblioteconomia. Porque tem muitas coisas que estão sendo feitas até por outras áreas lá fora, que se a gente for a ver no fundo, é o trabalho do bibliotecário. Eu também me identifico com esse posicionamento. O profissional bibliotecário ele precisa se afirmar cada vez mais e se desfazer desse estigma de que não, a parte tecnológica é complicado, é para quem vem da computação, eu não tenho conhecimento nenhum para isso. Tá? E outra coisa, fazendo uma relação aqui, curta, né, para não monopolizar o diálogo, uma coisa bastante interessante que você colocou sobre as discussões que são feitas até nos momentos em que o próprio poder público pensa em introduzir um instrumento jurídico para disciplinar essas matérias na sociedade. Como é que a gente enxerga a participação das áreas que têm conhecimento profundo sobre aquilo, nessas discussões? Pouca. Isso é lamentável. A ciência da informação, a biblioteconomia, por exemplo, não pode estar isenta das discussões sobre as questões da privacidade em redes sociais. Porque se as áreas trabalham com isso, mas a gente vê, de repente, ou abre uma discussão tímida, ou nem é feita essa discussão, não é aberta essa discussão, de repente aprovaram um instrumento, que na prática não vai fazer muita diferença por conta disso. Isso é uma coisa que também sinto e lamento bastante por isso. Ô, Janu, acho que antes de a gente entrar nas perguntas, eu quero fazer uma provocação para o Liber Júnior, até para a empresa Júnior. Vou deixar aqui uma provocação, para que vocês consigam prestar serviços relacionados a isso, fora do domínio biblioteconômico, vamos dizer assim, do domínio dos bibliotecários, em alguma empresa, porque São Carlos nós temos várias empresas que são sedentas por esse tipo de coisa, e vocês podem... E aí vocês vão me mandar um e-mail e falar, professor Fernando, conseguimos o primeiro contrato para fazer um trabalho relacionado ao que é foco do bibliotecário, e a gente sabe o que o bibliotecário é capaz, e que ele pode trabalhar com as questões de rede social online e numa empresa qualquer, prestar serviço, seja lá o que for. Eu faço essa provocação para vocês para um dia, não precisa ser amanhã, claro, um dia vocês estarem atuando nisso, porque a gente tem que atuar. É até uma forma, Januário, da gente começar a se mostrar mais ativo, mais proativo nessas questões e ser reconhecido numa discussão, por exemplo, política, que você bem colocou. Eu sei sua formação, que na hora da formação da legislação a gente não é convidado. E deveríamos. Deveríamos. Podemos partir para as perguntas, Janu? Professor, falando pela Liber, a gente tem esse foco muito grande de levar a Liber para dentro de empresas e fornecer serviços que é do bibliotecário e que tem um estigma que as pessoas não sabem, mas é o nosso principal foco como empresa júnior. Legal. A gente teve algumas pessoas que fizeram pergunta pelo chat. Você consegue ver ou você quer que eu leia? Consigo. Não, eu consigo. Eu tô com 2 monitores aqui. Eu já sou um youtuber cascudo. Tô vendo aqui as perguntas. Eu posso ir falando a pergunta e respondendo? Pode ser dessa forma? Claro, fica à vontade. Tá, então vamos lá. Bom, a Mariana Bonfim falou o seguinte: você disse que não se debruça sobre o cenário atual. Existe alguma diferença do que foi estudado para o que acontece atualmente? Bom, Mariana, basicamente tudo que eu falei de 2015 a 2019 é o cenário atual, então eu fiquei muito feliz que eu não estava ficando maluco. De fato, o que eu falo não que eu seja nenhum papa do assunto, tem muitos outros colegas também, daqui e de fora, que também corroboravam com a minha visão de mundo, e que também, alguns que destoavam, e que também apresentaram componentes disso. Então, quer dizer, o conjunto entre todas essas pessoas estava correto. Então, não é, por exemplo, a Elliot,
o Boyd nos Estados Unidos, eu aqui, professor Henrique Muriel Torrado lá na UFSC, outros professores mais que eu conheço, professores da Europa, todos estavam corretos, e essa bomba ia explodir. Eu acho que o momento de virada, Mariana, foi o Cambridge Analytica. Quando saiu o Cambridge Analytica, quando saiu aquele escândalo, eu nunca vou esquecer, eu sentei em casa, abri uma cerveja e falei, caramba, acertei em cheio, porque tudo que eu falava foi o que aconteceu no Cambridge Analytica. Eles fizeram exatamente o beabá que eu falei, que eu provei que era factível, que era factual de ser feito. Então, Mariana, não é que eu não olho, que eu olho o cenário atual que era diferente do passado, é que eu estou tentando ficar sempre 3, 4 passos na frente, porque é importante, a ciência tem que caminhar pensando nos próximos passos, né? Mas é isso mesmo, Mariana, é nesse caminho. Eu acho que o que eu falei até agora com vocês até aqui é o que acontece no cenário atual, né? Quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de deepfake, quando a gente fala de extração de dados, raspagem de dados, são esses elementos que eu trouxe aqui que são permissivos, né? Quer dizer, você cria câmaras de eco, impulsionamento de conteúdo que necessariamente é mentira, né? Que eu tenho falado muito nas minhas lives assim, fake news e mentira, né? Tem coisa que é notícia falsa, tem coisa que é mentira. A pessoa está só falando uma mentira, não é nem notícia, é mentira. Não tem caráter de notícia. Eu estou mentindo descaradamente numa mensagem na minha rede, né? Não tem nem a questão de veiculação de notícia falsa. Então, Mariana, de fato, assim, eu estou tentando criar um grupo aqui no Pará, com meus orientandos, minhas orientandas, para começar a pensar os próximos passos desse ambiente que chegou para ficar, tá? Chegou para ficar com os seus malefícios e com os seus benefícios, né? Que não é neutro, né? Bom, aí a Amanda é minha orientanda, tá, gente? A Amanda veio aqui, eu não obrigo meus orientandos, de novo, segunda vez que eu vou falar isso em live, eu não obrigo meus orientandos a assistir, a Amanda está aqui por livre e espontânea vontade, tá? Professor, você acha que estamos caminhando para uma sociedade similar retratada no episódio do Black Mirror? Bom, o Nosedive, né, que é o episódio que eu falei, em certos pontos, sim, a gente está caminhando para uma distopia e não para uma utopia. Tem coisas que trata esse episódio que eu vejo claramente que acontecem efeitos parecidos aqui. Vou dar um exemplo para a gente não ficar solto, para quem não... Claro, 99% das pessoas aqui não deve ter lido esse livro ainda. Por exemplo, a questão de você valorizar a palavra do influencer digital. É uma coisa que o Nosedive, ele tem isso claro, quer dizer, aquela menininha ou aquele menininho com semblante europeu ou com um semblante que a maioria da sociedade considera como se for uma visão imagética, uma construção imagética da pessoa perfeita, e que se ela opinar sobre algo, a gente corrobora por causa dessa influência dentro da nossa sociedade. Vou dar um caso para vocês aqui, que é um caso que ficou notório, que eu sempre gosto de dar casos que acontecem na nossa sociedade para a gente entender. É o caso do Whindersson Nunes, da Luísa Sonza. Eu conheço o Whindersson Nunes muito pouco, não é o tipo de conteúdo que eu consumo, mas vamos lá, vamos entender aqui um processo. Parece que a esposa dele largou dele, ela já está com um colega dele, que isso não importa pra gente, basicamente isso não me importa. Cada um faz o que quer com a vida pessoal. Mas ele, por exemplo, houve um elemento ali que, quando o homem, influenciador, e ele fez bem até, ele em nenhum momento se colocou como vítima, mas os seguidores o colocaram como vítima. Então, quer dizer, ninguém sabe o que acontece na vida pessoal dele. A gente não sabe, a gente sabe o que as pessoas mostram, que é uma imagem pública. Então, cria-se uma discussão a partir de uma imagem pública. Ninguém sabe o que acontece na vida pessoal das pessoas, né? Ninguém sabe de fato o que acontece, vamos dizer, de um jeito dos anos 80 de falar, ninguém sabe o que acontece entre 4 paredes. Então, é interessante ver que em certos elementos que eu estou discutindo já de futuro, já acontece no presente. Quer dizer, isso corroborou muito. Quer dizer, ela saiu desculpa o palavreado, ela saiu de uma mulher promíscua. Para não falar um palavrão aqui, como um bom descendente italiano. Mas quando é um homem, por exemplo, ele sai de garanhão, né, do forte, o másculo. Isso de fato, só uma potencialização do que já acontece na sociedade antes das tecnologias.
Então, eu sim vejo que em certos momentos a gente está caminhando para um nosedive, para um episódio do Black Mirror, porque a gente só está reforçando uma visão secular da nossa sociedade. Então, a tecnologia e as redes sociais não está transformando a gente numa utopia, ela só está potencializando, e na maioria dos casos, elementos que a gente já na sociedade já é assim há muito tempo. Então, o preconceito racial, a homofobia, né, o reforço da imagem da masculinidade baseado na violência, a segmentação e a binariedade, ou você é A ou você é B, ou você é esquerda ou você é direita. A pessoa nem sabe o que é esquerda e direita, nem sabe de ciência política, mas assim, se você é A, então você é contra B. Se você é B, então você é contra A. Então, tudo isso é só um reforço que as redes sociais online estão trazendo na nossa vida. E claro, gente, aqui nós todos, vocês todos aqui assistindo, que são a nata social do pensamento crítico, vocês são universitários, vocês podem achar que não, mas vocês são a nata do pensamento crítico, as pessoas que tiveram oportunidade de estudar, de pensar dentro de uma sociedade tão fraturada, tão fragmentada como a nossa, tão complexa no sentido de socioeconomicamente falando, de pessoas que não têm acesso ao ensino de qualidade, vocês têm que se colocar na frente como profissionais de informação e falar, olha, gente, existe luz no fim do túnel, a gente não precisa cair nesses diálogos que potencializam os nossos problemas, a gente tem que usar isso ao nosso favor, usar isso como o professor Januário falou, usar essas redes, usar esse discurso para tentar fomentar coisas que são boas, porque tem um lado bom do serviço de redes sociais online. Tem um lado bom. Por exemplo, eu adoro gastronomia, eu cozinho em casa. Então, eu sou um TikToker, no sentido, eu não produzo muito TikTok, ainda não estou na fase de produzir TikTok, mas eu sou um consumidor ávido por TikTok, eu adoro os TikToks de comida. Eu adoro, eu acho prático, pego várias receitas, não tem coisas boas acontecendo. Tem só coisa ruim, né? Mas tem essa distopia acontecendo também, parcialmente. Professor, A Raquel... o que é mais Amanda. Nesse episódio é o hábito de dar estrelas, né? E também é uma realidade que... Ela faz assim. Parece que é tudo perfeito. E a realidade não é bem assim, que vai retratando no episódio. Então, é bem legal. Concordo. Olha, depois vão assistir esse episódio, eu convido todos a assistir o episódio do Black Mirror que chama Nosedive, em português, acho que, eu não lembro o nome em português do episódio, mas quando vocês assistirem, lembre-se, queda livre, eu sou a caminhoneira. Em certos momentos eu sou a caminhoneira, depois que vocês assistirem vocês vão entender, eu sou a caminhoneira, não vou dar spoiler. Janu, você quer falar alguma coisa antes da próxima questão? Eu vi que você fez assim, eu não sei se você levantou a mão, senão eu continuo. Não, eu acho que foi uma falha aqui, acabou mexendo no mouse. Pode continuar. Tá, pode continuar. Então, a Raquel falou o seguinte aqui, né? Aí depois a Mariana até falou outra coisa que eu pulei, Mariana, desculpa, Mariana. E qual a tendência do uso dos dados para o futuro? Mariana, eu não gosto de chamar dados pessoais de petróleo. Eu acho que assim, seria um tanto superficial ficar com essa história, dados é o novo petróleo do século XXI. Olha, a tendência do uso de dados para o futuro é a seguinte, existe um negócio formado em cima disso. Então, portanto, a tendência é que os dados pessoais sejam um capital importante para que essa indústria que trabalha com dados pessoais, ela se estabeleça, e eu acho que a tendência é ela ganhar, encorpar cada vez mais, porque não é ruim essa parte, até no sentido de às vezes a gente tem uma preguiça danada de falar assim, eu vou fazer um cadastro num outro website com outra senha, e falar, não, eu vou conectar no Facebook. Eu vou conectar na minha conta do Google. Então, o que precisa ser estabelecido, Mariana, e demais, são as regras do jogo. O que é permissivo, o que não é. O que podem fazer com os nossos dados não é. E é um tema que eu não vou entrar aqui, porque é complexíssimo, que vai envolver a Lei Geral de Proteção aos Dados, vai envolver lei internacional, vai envolver paraísos fiscais, de que é possível fazer processamento de dados de uma forma mais, vamos dizer assim, enviesada. Não dá para responder isso rápido, mas envolve todo esse contexto que a gente está fomentando nessas lives que estão acontecendo na ciência da informação, na biblioteconomia, tem muitas sobre esse assunto. Eu acho que tem profissionais mais gabaritados para falar disso, como, por exemplo, o professor José Milagre, que trabalha especificamente com Lei Geral de Proteção aos Dados, ele tem mais capacidade nessa área do que eu, tá?
Bom, a Raquel de Oliveira falou o seguinte, a minha dissertação de mestrado, defendida em 2019, foi sobre engenharia social e segurança de informação em redes sociais online. Raquel, hashtag chateado, cadê a cópia no meu e-mail dessa dissertação para eu ler, tá? Por favor, mande uma cópia para eu ler para compartilhar com o meu grupo, é muito interessante. Toquei em privacidade, em temas como privacidade, segurança, mineração dos dados, letramento midiático, show, foi para várias áreas, né? Durante o percurso de pesquisa, não consegui perceber na ciência da informação um olhar muito receptivo para questões de segurança, em vista das discussões atuais de acesso à informação. Enquanto pesquisador da área, você vê o cenário da segurança da informação dentro da CI hoje em dia? Entendi. Sim, vejo. Talvez... Raquel, você está andando com as pessoas erradas. Eu vejo bastante gente em várias universidades discutindo isso. Talvez eu acho que faltou você... talvez assim, você abriu a toca do coelho, mas eu acho que agora que você fez a dissertação, eu te convido a fazer um doutorado e você viajar o mundo inteiro, como eu fiz praticamente, que tem muita gente falando disso. Só que o que acontece, Raquel, como toda área, todas as áreas são assim, tá? Às vezes esses profissionais, eles ficam assim, eu tô cansado de falar dentro da minha área e ninguém ouvir, eu vou falar lá fora. Então, muitos profissionais de ciência da informação estão dando palestra em direito. Antes de ontem mesmo eu dei uma palestra na computação, eu dei uma palestra nas comunicações sociais. Então, às vezes, eles estão falando para fora. O que é bom. A ciência da informação hoje deve falar para fora. Ela era muito nicho, o que também é bom. Mas a gente tem que falar nos Enancibes da vida, nos ENEARCs da vida, nos CBBDs da vida, e a gente tem que falar lá fora. Então eu vejo, Raquel, que esses profissionais, por ter pelo que a gente estuda, eu já estou te colocando nesse estudo porque você estuda isso, porque o que a gente estuda é tão interdisciplinar, tão dependente de jornalismo, comunicação social, sociologia, filosofia, computação, sistemas de informação, biblioteconomia, às vezes a gente dá preferência para falar para fora. Então talvez você não encontrou tantos porque eles estão falando lá fora, tá? Então tem sim, eu posso te passar uma lista de pessoas que trabalham com ciência da informação. E é claro, Raquel, nós somos uma área pequena, se a gente comparar com medicina, Senhor amado, nós somos um cisco perto da área médica. Então, é claro, eu falo que conheço bastante gente, mas não me imagine que eu conheço milhares de pessoas que trabalham com isso. Eu conheço uma dezena de pessoas que trabalham com isso, tá bom? Bom, e aí o Bruno falou o seguinte, professor, você acredita, eu adorei, porque quando acredita é opinião pessoal minha, tá? Que de fato existe uma política de informação no contexto das redes sociais, Facebook, Instagram? Olha, eles chamam de política de informação, Bruno, alguns documentos de contratos jurídicos dele, eles dão essa tal do, isso é uma política de informação do que a gente faz com os nossos dados. Mas, Bruno, na verdade, aí opinião pessoal, tá? Quem estiver assistindo a 5, né? Uma opinião puramente pessoal, não sou especialista nisso, mas na verdade o que eu sinto, pelo pouco que eu conheço de direito, é que são contratos, eles estão disfarçados de política de informação, mas são contratos com cláusulas leoninas, ou seja, tudo para mim e você, problema é seu. Ninguém mandou você querer usar um serviço gratuito. Eu tô aqui falando que, olha, você não pode processar, você não pode isso, você não pode aquilo. Aí nós teremos que chamar aqui um componente de alguém do direito que trabalha com relação a termos de uso, ao uso de dados de redes sociais online. Mas o que eu leio por aí, principalmente o Zanon, que eu li bastante na minha tese, são contratos leoninos que são questionáveis em juízo pra caramba, porque assim, tudo para mim e pouco para o usuário, e que de política de informação que a gente conhece na biblioteconomia e na arquivologia, que é esses instrumentos que regulamentam todo o processo, todo o fluxo, tem muito pouco. Tem muito pouco. A maioria é, assim, só essa questão mais superficial de falar, olha, eu vou falar que tem aqui só para vocês acharem que tem, e, na verdade mesmo, isso aqui é um contrato que você está assinando, junto com o termo de uso, porque é tudo vinculado, são um monte de hiperlink, aí você fala, eu não sei onde acaba o termo de uso e começa a política de privacidade, política de informação, tá? Não, desculpa, não tem nada a ver com o signo de leão, não, tá, gente? Ó, hashtag, não tem nada contra vocês, tá? Geminiano falando com os leoninos, e apesar de que eu tô com uma camiseta de um virginiano aqui do Cavaleiro dos Zodíacos, tá? Não, nada contra os leoninos, nada contra. Bom, pessoal, acho que acabou, não tem mais nenhuma pergunta, tá? Obrigado Raquel, obrigado
pela sua dissertação, que vai ser muito útil. Gente, se alguém quiser mais falar, a gente ainda tem um tempinho, pode ficar à vontade. Professor, em nome da Libera, a gente agradece imensamente. Foi uma palestra maravilhosa. É um assunto que eu, particularmente, Angelina, gosto muito. Quero trabalhar com isso. E é o futuro, é o que está acontecendo. O futuro é os dados. É o presente. É o presente, é o atual. E inteligência artificial está aí para mudar muita coisa, assim como inúmeras tecnologias. Então, falando pela Libera, a gente está querendo trazer bastante essa parte de bibliotecária trabalhando nas redes sociais, bibliotecária trabalhando com dados. Falam que o bibliotecário é uma das profissões do futuro. E é mesmo, não tem como negar. Então, fiquem também ligados, porque a gente vai querer vai ter mais contato com o professor Fernando para ano que vem trazer ainda mais algumas palestras, porque foi simplesmente muito, muito incrível. Muito obrigada, professor. Imagina, eu agradeço e deixo também aqui, se vocês quiserem vir fazer um mestrado aqui no PPGCI, hoje tudo é logo ali, né? Até citando o Fernando Vanucci, que faleceu há pouco tempo, a África é logo ali, a Rússia é logo ali, então o Pará é logo ali. E também o PPGCI da UFSCar, que é de excelência, vários colegas meus são professores, pessoas muito queridas, muito competentes, e que também não impede vocês fazerem pesquisa nessa área. Todos eles eu tenho certeza que aceitariam numa boa, é só você verificar aí o currículo deles, o que tem mais aderência, mas se não, venham para cá, né? Venham para cá também, que a gente tem toda uma escola de pensamento com relação a isso aqui no PPGCI. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela paciência de me escutar no 8h38 da noite aqui, para quem não viu, tá vendo síncrono, tá? Obrigadão. Muito obrigada, gente, todo mundo, pela presença. A gente disponibilizou o link para vocês responderem. Então, por favor, não esqueçam. E até, provavelmente, o final da semana que vem, a gente vai estar entregando certificados. Muito, muito obrigada por todo mundo ter participado. Obrigado, boa noite a todos. Fernando, ainda está aí? Estou aqui quietinho. Nossa, eu queria dar um abraço. Foi bom revê-lo. E espero que, quando passar essa situação, a gente se encontre o mais breve possível nos encontros da ciência da informação da vida, né? Será um prazer encontrar todos vocês aí de São Carlos. Vou ir tomar um cafezinho com vocês e uma cerveja no happy hour. Será um prazer, gente. Certo. Manda abraço a todo mundo aí. Mandarei. Um abraço a todos vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, tá? Vou também, tá, Elisa, tomar, Marília, um cafezinho. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom para vocês.